Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para falar sobre a equação de Clapeyron. Sim, é uma coisa parecida com isso, porque normalmente a gente pensa que é inglês o nome dele, né? Mas eu estava lendo aqui, ele é francês, ele era francês, então o nome dele deve ser uma coisa parecida com isso, Clapeyron. Pesquisei aqui no Google, a pronúncia é parecida com isso. Equação de Clapeyron, que eu havia esquecido de falar. Eu tinha falado da equação geral dos gases e não tinha mencionado essa equação aqui. E aí, de repente, eu acabei passando uma questão no exercício passado que usava essa equação. Então, eu estou aqui para gravar um vídeo falando sobre essa equação e explicar como é que usa ela. Bom, como vocês lembram, a gente estudou a pressão, a temperatura e o volume. A gente estudou a relação entre essas grandezas, pressão, temperatura e volume. Aquelas três leis, a transformação isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. E também vimos a equação geral dos gases. Agora nós vamos ver essa equação que ela vai relacionar essas três variáveis à quantidade de matéria, ao número de mols de gás. Porque nós sabemos que essas três grandezas, pressão, temperatura e volume, elas todas estão relacionadas. Quando você mexe em uma, as outras se alteram. Entretanto, essa relação também depende do número de moléculas, depende da quantidade de gás que você tem. Então, esse físico aí, chamado Benoit Paul Émile Clapeyron, ele fez essa equação relacionando a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de mols, que a gente vai chamar de M. Então a equação dele é essa daqui que está aparecendo na sua tela. No livro de vocês tem a dedução, ou seja, como ele chegou nessa equação. Mas aqui eu vou colocar só a fórmula direta para vocês, que é essa que está aí, que é PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante dos gases, a constante universal dos gases, e vezes T, que é a temperatura. Ou pode ser dessa outra forma que tem aí, P vezes V igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Tem essas duas formas aí, dependendo da situação. Dependendo da situação, você usa uma ou outra. Gente, e esse R que tem na questão, que é a constante universal dos gases, é um valor que também geralmente já vem dado na questão. Você não precisa descobrir, ele vem lá. É um valor padrão. E ele depende das unidades de medida que você tiver na questão. Se você tiver a pressão em atm e o volume em litros, ela vai ser 0,082. Se você tiver milímetro de mercúrio e litros, ela vai ser 62,3. E se os valores estiverem nas unidades que são recomendadas pelo SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, aí ela vai ser 8,309. Por quê? Porque geralmente a gente usa nas questões a pressão em atm e o volume em litro, é o mais comum. Mas no SI, a pressão ela é medida em Pascal. A pressão oficial é em Pascal. E o volume é em metro cúbico. Então, quando vier nessas medidas, Pascal e metro cúbico, a gente vai usar o R igual a 8,309. Mas, geralmente, ela vem em atm em litros, que vai ser 0,082. Então, como eu falei, você olha na questão que geralmente esse valor já vem na questão. Então, gente, como é que você vai usar ela? Quando uma questão ela necessitar de usar essa equação, quase todos os valores vão vir na questão. Vai ficar faltando geralmente um. E aí você vai ter que descobrir. No caso, por exemplo, se ele perguntar qual é o volume, então ele já vai lhe dar a pressão, ele já vai lhe dar a temperatura e ele vai dar ou o número de mols ou vai dar os meios para você calcular o número de mols. Como é que calcula o número de mols? N é igual a massa sobre a massa molar. A massa é o quê? É a massa do gás que você tiver na questão. E a massa molar é aquele valor que tem na tabela periódica. Por exemplo, se for o gás oxigênio, qual é a massa atômica do oxigênio? 16 unidades de massa atômica. Então, no caso da molécula de oxigênio, como é O2, a massa molar, ou seja, a massa para 1 mol de oxigênio vai ser 16 vezes 2, que vai dar 32 gramas por
mol. Então, se não vier dado o número de mol, você vai calcular dessa forma. N igual a massa sobre a massa molar. Geralmente vem dado essas informações. Vamos ver na prática como resolver. Vamos ver uma questão aqui. Então, gente, acompanha aí esse exercício resolvido que tem no livro de vocês. Vamos ler. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico, massa molar. Já deu a massa molar. Ótimo. 44 gramas por mol. O volume máximo de gás liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm é em litros. Questão de marcar. Bom, então, para calcular essa questão, vamos utilizar a equação de Clapeyron. Primeiro, para calcular o número de mols, a gente tem aquela formulazinha lá. N, que é o número de mols, é igual a massa sobre a massa molar. Só que essa massa é em gramas. Então, ele converteu aqui no livro, primeiro, 1 kg para gramas, que a gente sabe que 1 kg equivale a 1000 gramas. Como na questão a gente tem 4,4 quilos, isso vai dar 4.400 gramas. Por que no livro ali está 4,4 vezes 10 ao cubo? É porque ele colocou em notação científica, mas é a mesma coisa. 4.400 gramas ou 4,4 vezes 10 a terceira, é a mesma coisa. Então, número de mols é igual a massa, que é 4.400, dividido pela massa molar, que é 44, que ele já deu ali em cima. Dividindo isso aí vai dar 100 mol, ou seja, o número de mols de CO2, que é o gás carbônico, é igual a 100 mol. Agora, ele tira os dados da questão. A gente tem a pressão, que é 1 atm, que disse lá na questão. O volume é o que a gente quer saber, ele colocou interrogação ali. E a temperatura é 300 Kelvin, porque já está convertido. A temperatura que deu na questão foi 27 graus Celsius. Mas a gente precisa converter para Kelvin, porque a constante lá, o R, ela é calculada em Kelvin. Então a gente tem que converter, que dá 300 Kelvin. Agora você só substitui na equação, que é P vezes V igual a nRT. No caso aqui, ele já organizou a primeira equação antes de substituir. O que é que ele fez? Ele não quer achar o volume, então ele separou só o Vzinho lá, o V é o volume. Então, ó, presta atenção aqui, muita atenção nesse detalhe aí. Ó. O V está no primeiro membro e ele quer isolar ele. Então, ele pegou esse P que está multiplicando e passou para o outro lado da equação. Como ele estava multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, ficou como? Ficou volume é igual a nRT, que já estava daquele lado, dividido pelo P. Volume igual a nRT sobre P. Pronto. Agora sim, só substituir. Volume igual a, qual é o número de mols? 100. A gente acabou de calcular. Vezes o R na questão. Cadê? Ele não deu, né, na questão? Mas como a pressão está em atm e o volume em litros, a gente já sabe que vai ser 0,082. Então tá aí, substituiu. O número de mol é 100, o R é 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Quando você multiplicar isso tudo, vai dar 2.460 litros de CO2. Volume igual a 2.460 litros de CO2. Pronto. A alternativa é, está resolvida a questão. Então, sempre que tiver uma questão que envolver essa equação, vai ser dessa forma. Uma coisa parecida com isso. Você vai tirar os dados da questão e vai substituir e isolar o valor que você quer achar. Na questão que eu passei na lista passada, é parecido com essa. Alguns alunos me perguntaram no privado e eu expliquei lá mais ou menos como resolver, que é parecido com isso. Só que lá eu pedia a massa e não o volume. Então lá eu isolei o M. Isolei só o M. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Por hoje é só isso. Tchau e até a próxima.